Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre seleção brasileira, mais especificamente a convocação de Carlo Ancelotti, que será nesta segunda-feira, dia 25. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, porque vou fazer aqui o que seria a minha convocação, não o que eu acho que o Ancelotti vai chamar, os 26 que eu, Vitor Sérgio, convocaria. Para quem não sabe, nesta segunda, mais ou menos 3 da tarde, o Carlo Ancelotti vai convocar a seleção brasileira para os dois últimos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil já está classificado, já tem a sua vaga carimbada para a Copa do Mundo de 2026, mas tem que enfrentar as últimas duas partidas. Enfrenta o Chile no Maracanã e a Bolívia num jogo que provavelmente vai valer vaga pelo menos de repescagem para a Bolívia, ou de repescagem para a Bolívia, jogando em El Alto, a 4.100 metros de altitude. O Ancelotti vai convocar a seleção, não sabemos ainda se vai convocar 23, 24, 26 ou até mais jogadores, por conta dessa ida para a altitude. E aqui eu vou tentar, nesse vídeo que o pessoal da TNT Esportes pediu para eu fazer, eu vou falar aqui quais seriam os meus 26 convocados. Se eu fosse convocar a seleção, quem eu chamaria? E começo com os 3 goleiros. Levaria Alisson, Ederson e Brazão. Dessa vez eu trocaria o terceiro goleiro, que foi Hugo Souza na última vez. Eu levaria o Brazão, que está voando no Santos. Para mim, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Acho que merece uma oportunidade, um goleiro que tem se destacado muito, uma jovem. Acho que é um bom nome para você levar para abrir esse leque de terceiro goleiro que de fato para mim tá muito aberto. Laterais, na direita Wanderson e Wesley. Acho que o Wanderson fez bons jogos quando jogou com a camisa da seleção, e o Wesley, que foi convocado ainda nos tempos de Flamengo, agora um jogador de futebol europeu, um jogador da Roma da Itália. Aliás, no fim de semana estreou de forma oficial, estreou no campeonato italiano fazendo o gol da vitória da Roma, 1-0. A Roma venceu o gol do Wesley. Na esquerda levaria Alexandro. Acho que o Brasil precisaria chegar à Copa com um lateral mais jovem, mais renovado em relação ao Alexandro, mas por enquanto não tem ninguém aparecendo, né? O Arana, uma instabilidade muito grande, o Carlos Augusto não convence muito, embora tenha feito uma boa temporada passada, é mais reserva do que titular. Então eu levaria Alexandro como uma certeza para o momento, não certeza para a Copa, mas para o momento uma certeza. E o outro nome seria um nome novo. Eu levaria Luciano Juba do Bahia. Acho que ele está voando, jogando muito bem, jogando num nível excelente dentro do Campeonato Brasileiro, adaptado totalmente à função, se destacando. E curiosamente, o Ancelotti foi a Salvador acompanhar Bahia e Santos neste domingo. E o Luciano Juba fez o gol que abriu o placar, né? O primeiro gol do Bahia foi do Luciano Juba recebendo o Everton Ribeiro batendo de fora. Eu levaria Luciano Juba para abrir o leque na lateral esquerda, que a gente precisa de nomes, a gente precisa renovar. Seria realmente um nome, imagino que fora da curva, quer dizer, fora da curva porque não foi chamado ainda, mas eu acho que ele está no rolo ali, no hall ali de jogadores a serem observados pelo Carlo Ancelotti. Então eu levaria esses 4 laterais: Wanderson e Wesley para a direita, Alexandro e Luciano Juba para a esquerda. Na zaga eu iria com Marquinhos e Alexandro, os dois que foram muito bem na última data FIFA, o Alexandro do Lille, o Marquinhos do PSG, e as outras duas opções, o Léo Ortiz, que para mim é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro no momento, e levaria o Militão. A gente sabe que o Militão tem muita confiança do Ancelotti, mas eu levaria o Militão para ele pegar de novo o ambiente da seleção e ver realmente qual é o estágio do Militão depois de 2 lesões de ligamento cruzado, né? Meio-campistas.
Meio-campistas eu levaria... Eu tô fazendo aqui uma convocação de 6 nomes, tá? De 26 nomes. Então, eu levaria Casimiro, do Manchester United, né? Voltou bem na última data FIFA. Levaria Casimiro, Danilo, do Botafogo, ex-Palmeiras. Eu acho que o Danilo é um jogador para frente de área, um jogador que a gente pode ser bem diferente dentro do panorama do futebol brasileiro. Já chegou no Botafogo jogando bem, jogou mal lá contra a LDU, mas num geral jogando bem, jogou bem contra o Red Bull Bragantino, jogou bem contra o Juventude. Então levaria o Danilo também. O Andrei Santos, do Chelsea, conseguiu arrumar o seu espaço dentro do Chelsea. Acho que é um jogador que faz uma dupla função ali muito interessante, que queria ver ele na seleção brasileira. Mas Bruno Guimarães, que na última data FIFA talvez tenha feito a melhor partida dele com a camisa da seleção. Levaria o Gerson para ver, para entender como é que é esse Gerson pós-Flamengo, esse Gerson no Zenit, para entender como é que ele funciona, como é que ele pode funcionar e talvez eventualmente conversar com o jogador para ver sequência. E aí, para fechar, levaria 2 meias. Um é o Matheus Cunha e o outro o Matheus Pereira. Acho que o Matheus Pereira faz um campeonato brasileiro fantástico, fantástico. Fez um golaço no fim de semana também, um gol maravilhoso na vitória contra o Inter, o gol que abriu o placar. E levaria o Matheus Cunha, que jogou bem na mão do Ancelotti e acho que pode fazer esse papel ali desse meia, desse articulador, né? E atacante. Levaria o Rodrigo. O Rodrigo saiu do jogo de hoje, deste domingo, do Real Madrid contra o Oviedo. Saiu substituído no segundo tempo, saiu soltando os cachorros, saiu na bronca. Mas eu levaria para o Ancelotti ter esse primeiro contato com ele. Segundo a informação da Monique Danello, que é repórter aqui da TNT Esportes e que faz a cobertura da seleção brasileira para a TNT Esportes, o Ancelotti não vai levar o Rodrigo. Mas eu, Vitor Sérgio, levaria para esse primeiro contato do Rodrigo com o Ancelotti na seleção, para entender as possibilidades que ele pode pensar do Rodrigo na seleção brasileira, considerando que o Vini não vai ser chamado nessa data FIFA porque está suspenso contra o Chile, e aí eu também não chamaria o Vinícius nesse momento, eu levaria o Rodrigo. Rafinha, sem dúvida nenhuma, tem que ir. O Estevão, num belo começo de trajetória no Chelsea, levaria também. Levaria o Neymar. O Neymar sentiu um edema no fim de semana, mas segundo a apuração do Ricardinho Martins aqui na TNT Esportes, ele vai jogar contra o Fluminense no meio de semana. Então, no meio de semana não. Ele vai jogar contra o Fluminense na próxima partida, no fim de semana. Então, no fim de semana. Então, eu imagino que o Ancelotti vá convocar o Neymar e eu convocaria também o Neymar para a sequência, considerando que eles só vão se apresentar daqui a 10 dias, né? Ou daqui a 8 dias. Levaria também o Luiz Henrique, ex-Botafogo, que está no Zenit. Eu levaria para medir a temperatura do Luiz Henrique. Acho que é um jogador que tem uma capacidade de dar ali um ponta que corta para o meio e que bate e que dá velocidade, vai para 1 contra 1, faz gol. Então levaria também o Luiz Henrique para medir a temperatura. E os atacantes. Convocando 26, eu levaria 3 camisas 9. E aí seriam eles João Pedro, Igor Jesus. Acho que esses dois têm que estar. Acho que o Ancelotti não pode abrir mão desses dois. Eu já teria levado o Igor Jesus na primeira lista, falei muitas vezes sobre isso. E levaria também o Caio Jorge, né? Um artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols. Artilheiro disparado, fazendo gols decisivos, 15 gols e 5 assistências no campeonato. Tem que levar. Tem que medir a temperatura dele. Jogador jovem, jogador que foi revelado como uma promessa do Santos, bateu na Europa, não ficou, voltou e está arrebentando. Então, eu acho que tem que chamar. Então, os meus 26 seriam esses. Passando de novo aqui na batida, Alisson, Ederson e Brazão para o gol, Wanderson, Wesley, Alexandro e Luciano Juba para as laterais, Marquinhos, Alexandro do Lille, Léo Ortiz e Militão para a zaga, Casimiro, Danilo, Andrei Santos e Bruno Guimarães, os volantes. Para meia, Gerson, Matheus Cunha, Matheus Pereira.
Atacante, pode colocar o Neymar também entre os meias, né? Atacante, Rodrigo, Rafinha, Estevão, Neymar, Luiz Henrique, Pedro, Igor Jesus e Caio Jorge. E aí, o que você acha da minha lista? Gostou da minha lista? É uma lista boa ou é uma lista cheia de crime, cheia de 190? Diz aqui embaixo nos comentários, faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei. É importante você engajar com esse vídeo, você interagir com esse vídeo, que é a forma que as mídias sociais entendem que você se importou com esse conteúdo. Seja por bem, seja por mal, seja concordando, seja discordando. Qualquer momento a gente volta. Tchau.